Boa noite, gente. Tudo bem? Ih, cortou meu primeiro slide, mas o meu primeiro slide era só o nome da minha palestra, que é Minha Vida em Coletivo. E por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi porque falar para um público nunca é uma tarefa fácil, né? Mas quando a gente tem algum tema específico, sei lá, eu sou vegano, se eu for falar de direitos animais, ou estou no mestrado em arquitetura e urbanismo, se eu for falar do que eu estou estudando, enfim, quando a gente tem alguma coisa para falar que não é a gente mesmo, é um pouco mais fácil. Estava conversando com a Kelly, com o Theo, isso, mas falar da nossa própria história dá assim, meu Deus, o que eu tenho de, enfim, que faça sentido colocar na roda, né? E a forma de solucionar esse problema, como sempre, a melhor forma de solucionar qualquer problema é através da colaboração. Colaborar é encontrar soluções. Então, eu decidi contar um pouco da minha caminhada, da minha vida até aqui, dos meus quase 29 anos, através de espaços coletivos que eu construí. E essa história começa há mais de 10 anos, quando eu estava no ensino médio ainda, quando eu tinha uns 15, 16 anos, com essa pergunta: isso é justo? Isso começou, essa pergunta eu fiz em 2006, quando os parlamentares estavam aprovando no Congresso Nacional um aumento de 91% na própria remuneração. E na época isso me causou muita angústia, muita raiva, né? Um país que na época o salário mínimo estava em 350, 400 reais, eles ganhavam já 12 mil, iam para 24 mil quase. Isso eu não via sentido nisso, mas ao mesmo tempo era um menino de ensino médio, sentia uma impotência muito grande com relação ao que podia ser feito. E aí, através da rede social, que é uma ótima forma de achar colaboradores e colaboradoras, na época o Orkut a gente usava, eu descobri mais gente que estava com esse sentimento. E a gente marcou, enfim, um protesto, fomos lá para frente do Congresso Nacional, levamos cartazes, tudo. No final o aumento passou de qualquer jeito, mas passou um pouquinho menor, passou a 60%. Mas isso me fez ter um aprendizado muito grande, que é o de que a gente não está sozinho, de que não importa qual a situação que você esteja passando, não importa qual o desafio que você tenha para superar, sempre vai ter alguém para você se ancorar, para estar ao seu lado, alguém que está passando por uma situação parecida ou simplesmente alguém disposto a estender a mão. Então, isso foi uma primeira experiência de colaboração que eu tive, e a partir daí eu saí muito empolgado com a ideia de sair montando grupos, né? E na época, a novela Malhação me serviu de inspiração, porque eles estavam montando um grêmio estudantil. Eu não sabia que isso existia, eu aprendi por lá que era uma associação de estudantes. E aí pronto, já comecei a pesquisar como é que montava, como é que é estatuto, fui na internet, comecei a chamar os amigos, as amigas, montamos o grêmio da escola, fui o primeiro presidente do grêmio da nossa escola, e logo que a gente ganhou, a gente foi procurado por alguns funcionários da limpeza da escola que estavam muito incomodados com a quantidade de lixo que estava sendo gerada e deixada durante o intervalo, né? Vieram conversar, poxa, se o Grêmio não podia fazer uma campanha junto aos estudantes, tudo, e a gente começou a pensar, cara, como é que a gente vai conversar sobre isso, né? E a pior forma possível seria empurrar para as pessoas que era errado ficar jogando lixo. E a gente pensou uma ação simbólica é que durante aquela semana esses funcionários não trabalhariam, e nós mesmo do Grêmio íamos passar o recreio recolhendo lixo, já seria uma oportunidade de conversar com as pessoas, né? Então elas veriam um colega indo lá recolher o lixo e já faria uma conversa sobre essa questão. E ao final da semana pegamos todo o lixo, recolhemos e botamos no meio do pátio do colégio para mostrar a quantidade de recursos que estava sendo gerada, e isso causou um impacto muito grande. Foi o segundo aprendizado que eu tive de que o simbólico é fundamental na discussão política e da transformação da sociedade. E todas essas experiências me levaram a construir um coletivo chamado Roda Moinho. Roda Moinho é um coletivo que fez várias ações aqui pelo Distrito Federal, ele não existe mais, mas eu trouxe 2 exemplos apenas. O primeiro é o da Fome ao Sonho, foi uma retrospectiva que a gente fez, que a gente passou todos os longas do Glauber Rocha, cineasta baiano, simultaneamente na Universidade de Brasília e no Sol Nascente. Na época que a gente pensou em fazer essa atividade, o nosso grupo tinha gente de todas as RAs do DF, assim, de todas não, porque éramos umas 12 pessoas, mas espalhados pelas RAs do DF, e muita gente, inclusive professores da Faculdade de Comunicação da UNB, diziam assim, mas a estética do Glauber é difícil, vocês vão passar lá no Sol Nascente, a galera não vai gostar e tal. E, de fato, a estética do Glauber, se passar para qualquer plateia, muita gente não vai gostar, porque ela não é a estética hollywoodiana, ela é uma estética diferente. Então, qual foi o exercício que a gente fez, tanto na UNB quanto no Sol Nascente? A gente fez uma série de debates sobre cinema novo, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, fazer um filme a partir da própria realidade, retratando aquilo que se vivencia. A gente fez debates com a Diana Queiroz, chamamos pontos de cultura, trouxemos familiares do Glauber, fizemos oficinas de audiovisual, e só ao final a gente veio para passar todos os filmes e acabou tendo uma grande adesão, inclusive maior no Sol Nascente do que na própria Universidade de Brasília. E do lado foi uma campanha chamada Existo. A ideia era a gente dar destaque para pessoas
ou seres que estavam em invisibilidade social, nesse caso em particular. Eu que sempre fui muito adepto da causa dos animais e do meio ambiente. Fiz com o lobo-guará, que é um animal em extinção aqui do nosso bioma, e, enfim, consistia simplesmente na gente fixar a imagem em muros com a palavra existo. Isso aí foi feito na época da Rio+20, né, na Cúpula dos Povos que a gente construiu. E, né, também por essas épocas eu fui construindo outras iniciativas. Catando Palavras foi uma iniciativa que eu conheci através de uma amiga do Roda Moinho, mas que não era do Roda Moinho, e é uma história muito bacana, muito inspiradora. Catando Palavras foi uma biblioteca comunitária montada pela Abadia, que é uma catadora da Estrutural que sempre gostou de ler. A Abadia começou a identificar que tinha muita gente que jogava livro no lixo, livros de boa qualidade. Então, ela pegou e começou a guardar esses livros. Com o tempo, as pessoas começaram a pegar esses livros emprestados. E ela precisava de um apoio, né, para cuidar desse tipo de material, enfim, não só para organizar, mas para fazer uma organização de empréstimo, de logística, de tudo. E, na época, a Biblioteconomia da UNB montou um projeto de extensão para montar uma biblioteca comunitária na Estrutural, foi Catando Palavras. Eu não era da Biblioteconomia, mas me encantei muito com o projeto e coloquei a mão na massa, literalmente, construímos a biblioteca, literalmente construímos, passamos reboco, fizemos higienização de livro, catalogamos, e foi uma experiência muito fundamental para, enfim, para a minha formação como um todo também, que culminou toda essa experiência, toda essa caminhada até o Coletivo Labirinto, que eu acho que é a iniciativa que eu participei que teve maior visibilidade. Até hoje é uma iniciativa que eu considero histórica mesmo. Acho que todo mundo aqui é agente histórico, todo mundo está aqui para transformar e para deixar alguma marca no mundo. E o Coletivo Labirinto foi um coletivo que surgiu de um movimento que estava rolando meio difuso de ocupação desse espaço, que é o Setor Comercial Sul, que é um local aqui no centro do Distrito Federal, um local cheio de contradições, e na época, 2015, 2016, estava começando a pipocar uma série de atividades culturais ali pelo Setor Comercial Sul, e eu fui procurado por conta dessa vivência de fazer atividades pela cidade, de ocupação urbana e tudo, para a gente construir festas lá, mas eu não topei de cara. Na verdade, a minha primeira preocupação foi com relação à ocupação que já existia no Setor Comercial Sul, porque, apesar de se ter uma ideia de abandono completo, a gente sabe que existem pessoas que ocupam os espaços, existem territórios consolidados. No caso do Setor Comercial Sul, eram dois territórios distintos, um de dia, outro de noite. De dia era essa cena que vocês estão vendo, muita gente, muito movimento, e à noite uma ocupação marginalizada. Então, eu falei, cara, não, vamos conversar com as pessoas, especialmente da noite, se a gente está querendo fazer festas, e ver se isso faz sentido, ver se tem espaço para a gente construir algo que seja saudável e que deixe marcas mais profundas na região. E a gente foi rodando, fazendo vídeos de entrevistas mesmo, conversando com todo tipo de pessoas que estavam lá, com porteiros, pequenos comerciantes, travestis, para ver o sentido dessa construção desse espaço, e era um consenso, assim, as pessoas sentiam a necessidade de ter um maior movimento noturno para o Setor Comercial Sul, por diversas motivações, econômicas, de segurança, por qualquer que seja, era um consenso que seria bom que o setor tivesse mais gente, mais vivência, mais movimento noturno. E aí, de punho disso, dessa informação, topei entrar de cabeça, construir essa ocupação noturna. Foi a primeira vez que teve um coletivo pensando no Setor Comercial Sul de forma estruturada, pensando no desenvolvimento da região como um polo do Distrito Federal, um polo de desenvolvimento da economia criativa, mas um polo que tivesse responsabilidade com aquelas pessoas ali localizadas também, não fosse só um espaço de festa, mas um espaço permanente, pensando no urbanismo e a vida e a vitalidade do espaço como um todo. Minha última ação mais organizada no Setor Comercial Sul foi, nessa imagem que vocês estão vendo, que foi no último carnaval, tive essa cara aí de sensação de missão cumprida, que o movimento já tinha pegado, já estava rolando, já estava bombando, independente de qualquer pessoa. A gente fez uma campanha de distribuição de adesivos com mensagens de respeito à diversidade, de respeito às pessoas, de respeito ao local, e parti para experimentar novos processos na minha vida, na minha caminhada. E quase que por coincidência, nesse período, eu fui procurado pela Fundação Mais Cerrado, que era uma iniciativa que eu tinha participado da fundação logo no começo, há uns 5 anos atrás, e a maior entidade do Brasil hoje de proteção do cerrado, um bioma mais ameaçado que a gente tem. A gente fala muito da Amazônia, tem que falar mesmo, mas temos que ter ódios para o cerrado também. A Fundação Mais Cerrado, ela atua em várias frentes, em advocacy, em mobilização e educação ambiental. Aí você tem algumas imagens. No cantinho ali é uma ação que a gente faz de recolher o lixo do Lago Paranoá, a gente vai com caiaque mesmo, na verdade é da Associação Amigos do Bananal, mas a Mais Cerrado colabora, participa, enfim. Do outro lado, no Dia Nacional do Cerrado, foi uma ação que a gente fez esse ano, dia 11 de setembro, embaixo 2 materiais que a gente tem de educação ambiental, um infantil, então tem um monte de criança aí, podemos levar já para Vivendo,
viu, Theo? Que é o material da Turma do Cerrado, o personagem principal é o Pato Mergulhão, que é uma espécie endêmica do Cerrado, e do lado a gente tem o filme Sertão Velho do Cerrado, que é um filme de produção nossa, da Fundação Mais Cerrado, está na Netflix, então é fácil de se acessar, qualquer pessoa pode estar dando uma olhada. E aí, já caminhando para o final, eu deixo o convite. Né? Vamos virar o mundo. Eu deixei aí uma lista de palavrinhas que vocês não vão conseguir ler todas, eu não vou falar de todas, fiz para deixar a expectativa mesmo. Por quê? Porque quem quiser conhecer um pouco mais, ou quem tiver sugestão de atividades para construir, para a gente construir em conjunto e deixar nossa marquinha nesse mundo, deixar esse espaço um pouco melhor. Então, se é o seu caso, se você gostou, se você tem alguma angústia, se você tem algum processo que você acha que a gente pode colaborar para solucionar, está aí os meus contatos. O e-mail ficou um pouquinho apagadinho ali, mas é rafael.ph.seba@gmail.com. Meu arroba, que é a nova identidade, né? Se não deixar o arroba, não valeu. Então, quem puder, siga aí, procure no YouTube também, Rafael Seba DF. E meu telefone, meu WhatsApp está disponível e vamos bater um papo ao final da palestra. É isso. Muito obrigado.